sonhos, né? E hoje é engraçado porque as coisas naturais, elas nos encontram nas coisas espirituais. As coisas espirituais nos encontram nas naturais, como você quiser. Eu sei que, irmãos, eu tenho ouvido muitas coisas acerca desses últimos dias, acerca de dificuldade de focar a sua vida no Senhor. Não estou prestando atenção. Está dando para ouvir aí? Tá? Eu tenho ouvido muito isso, dificuldade em focar na presença de Deus. E eu, assim, estava pedindo a Deus uma palavra, né, para hoje, ontem, isso, e não estava vindo muita coisa, e eu estava preocupado com isso, né, porque geralmente durante a semana Deus já vem me dando a palavra, eu já vem trabalhando isso no trabalho, seja onde for, até na igreja, quando eu estou aqui, ou em casa, qualquer coisa mexe comigo, né? E a palavra que eu vim hoje falar, eu já estava no finalzinho do jogo, o Vasco perdeu por 5-3, mais uma vez. Aleluia, não. E aí, a última frase do técnico foi assim: nós jogamos mal no primeiro tempo, mas o time correu atrás. E foi aquilo que me marcou, porque eu vou falar um pouquinho sobre correr hoje. Né? Só que no caso do Vasco não deu certo. Mas quantos creem que no seu caso vai dar? Amém. Quantos aqui acreditam em Deus? Amém. O que é acreditar em Deus? Uma definição, alguém pode dizer? Quem quer acreditar em Deus? Vir na igreja é acreditar em Deus? Ter uma Bíblia é acreditar? Não, peraí, claro, vai explicar então, porque ele falou que não, eu estava esperando alguém para pegar a gente. Então, dançou aqui. Quer dizer que vir na igreja é acreditar em Deus? Não, fora disso. Agora não. Então vou chamar o Paulo aqui para ministrar essa vida. Presta atenção, queridos, presta atenção. Vir na igreja não é acreditar em Deus. Nem todo mundo que vem na igreja acredita em Deus, querido. Mas todo mundo que acredita em Deus vai na igreja. Essa queria dizer daqui. Todo mundo que crê em Deus quer ouvir a palavra, quer fortalecer o seu espírito, porque entende que precisa, que não dá para andar sozinho, não dá para andar solitário, né? Mas o que acontece com as pessoas? Quantas pessoas você conhece que dizem que acreditam em Deus? Eu acredito em Deus. Mas acredita como? Você tem uma Bíblia que você diz aleluia? Até esse negócio do Vasco, que o irmão lá atrás falou aleluia. Né? Então, assim, não é... Aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Então, não basta saber que aleluia significa louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso louvar a Deus com as coisas que louvam a Deus. E tomar cuidado com aquilo que não louva a Deus, que não glorifica o seu nome. Então, nós nos esbarramos em coisas como essa. Por que eu sou crente? Porque eu vim na igreja? Porque eu fui batizado? Eu sou crente porque Jesus morreu na cruz por mim? Sim. Mas eu preciso me apropriar disso. E aí que as coisas estão se esbarrando. Porque as pessoas estão se perdendo nos últimos dias pelo excesso de coisas a fazer, pelo excesso de oportunidades na alma, tantas coisas na nossa alma. Se tu for numa locadora, que é antes que as últimas vezes que eu fui, a maioria dos filmes satanistas, aqueles filmes de terror, sempre é pescador de alma, que ataca na alma, buscador de alma, que vem conversar com você na tua alma, na noite, na mente. É sempre assim. Ele sabe atrás do que ele está indo. Ele não está brincando não, querido. O problema é, nós estamos entendendo? Quinta-feira eu falei sobre isso. Por que tu está abatido, a minha alma? Por que você está se perturbando em mim? Espera em Deus. Você entende que eu posso dizer tudo isso e não ser crente? Porque o crente, ele precisa crer, mostrando com a sua própria vida que ele acredita naquilo que ele fala que crê. Que ser crente não é falar, ser crente é viver. E quem vive fala, mas nem todo mundo que fala vive. Então esse processo, que parece a mesma coisa, é muito diferente. Mas veja bem, irmãos, muitos crentes que creem e vivem, em algum momento estão se perdendo também. E a minha pergunta é essa. O Eclesiastes fala sobre isso.
Jesus falou com isso com Nicodemos. Eclesiastes fala que todo mundo é vaidade e correr atrás do vento. Mesmo a fortuna que se faz, muitas vezes se torna correr atrás do vento. Jesus falou com Nicodemos: você não entende, o vento vem de um lugar que você não vê e vai para um lugar que você não sabe. Então, eu que pergunto, atrás do que nós estamos correndo? Atrás de que nós estamos buscando viver da vida? Quais são os nossos alvos? Quais são os nossos alvos? Para onde nós estamos mandando os nossos jovens? O que nós consideramos melhor? O mais importante? É um diploma? É um dinheiro? É um namoro? Um noivado? Um casamento bem sucedido? O que nós achamos que é a salvação de alguém que a gente ama? O que é para nós isso? O que é que nós estamos correndo para nós, amigos? Companheiros? Nós estamos correndo atrás de quê? O que é crer em Deus e viver a vida na terra? O que é a gente dizer uma coisa e viver outra? Eclesiastes também fala: aquilo que falta não se pode calcular. O diabo trabalha muito nisso, na insaciabilidade humana. Você nunca se satisfaz, nunca cansa de ganhar. Você conquista uma coisa e você já sonha com outra. Isso pode ser visão, maturidade, ambição, mas não é. É desde que isso não te roube de Deus. Preste atenção. Eu estou falando que não são coisas boas, uma faculdade melhor, claro que é. Um carro é bom, uma casa, um emprego melhor, um próprio negócio, todas essas coisas são boas. Mas veja bem, queridos, o que falta não se pode calcular. Se você não estiver focado em Deus, essas coisas vão roubar você, vão chupar você, vão sugar a tua vida. Aquilo que falta não se pode calcular. Mas como é que nós vamos andar se nós não sabemos o que vai estar de por vir? Nós não sabemos. Eu perguntei: quantos são crentes, quantos acreditam em Deus? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos uma ideia, mas nós não sabemos. Nós fazemos planos, mas nós não temos certeza que aquilo vai se concretizar. Nós não sabemos para onde o vento está soprando agora. Se você não abrir a janela e não sentir, você não sente nada. E se você abrir a janela, ele vai encanar, mas o vento vai para onde? Então, queridos, nós não sabemos. A Bíblia diz que em parte nós sabemos, em parte nós profetizamos. Declaramos que é o que nós queremos. Amanhã, por exemplo, eu vou acordar, vou começar um jardim, vai a cozinha. Esse é o meu plano. Mas pode ser que não aconteça. Eu não sei, mas Deus sabe. Então, veja bem, querido, se eu sei que Deus sabe, por que eu não confio em Deus? Por que eu não escolho os caminhos do Senhor de segunda a sábado? Por que só no domingo nós viemos para a igreja ser confrontados por uma palavra e nos sentimos mal, e pesado, e vamos na frente, ou choramos? Por que nós não vivemos isso? Ir na frente de Deus, nos sentimos pesados com os nossos erros, chorarmos com as nossas falhas e nos alegrarmos porque em Deus encontramos refrigério, encontramos escape, encontramos alívio. Deus nos perdoa, Deus nos dá uma nova chance. Quantos acreditam nisso? Se você acredita em Deus, você tem que acreditar no que Ele diz que Ele é. Deus é um Deus que perdoa, é um Deus galardoador, um Deus que abençoa, é um Deus que presenteia. Isso tudo são qualidades de Deus. Então, Deus sabe o que vai acontecer, mas quem vai confiar no Senhor? É nesse queimam entre a tua vontade e aquilo que vai ser real, é que Deus tem que trabalhar. Deus tem que trabalhar nesse ato de tempo no seu coração. Só que Ele não trabalha sozinho. O inimigo trabalha exatamente nessa área. Quando tu botou o pé para fora aqui, cumprimentou, deu a paz do Senhor para o teu irmão, ele começa a trabalhar já. Contendas, conflitos, confusões, intrigas, mentiras, medos, incertezas, falta de fé. Tudo isso começa a querer desabar sobre nós. Jesus falou em João 10:10 de uma forma muito simples. Olha lá em João 10:10. 3 coisas o inimigo
quer fazer conosco. João 10:10. E eu vou pedir aqui ao Felipe e ao Sérgio Manuel, que vem me ajudar aqui, e a Bianca, um trio de ternura da dança. Cadê o Felipe? Chega aí, meu irmão. Agora. Sérgio, chega aí. Bianca também. Vamos ler a palavra aqui juntos. Vamos falar, João 10:10. Diz assim. Será que vai ficar dando meu filho aqui? Não, né? Mas pode subir aqui os três aqui, por favor. Diz aqui. Deixa a Bianca no meio, que ela é mais bonitona. Obrigada, pastor. Chega lá, mais para lá. Aí, você dançar, agora tudo dia está assim. Começou a pensar que eu vi os dois, eu falei, agora ninguém vem, só os dois. Misericórdia vieram também. Mas eles estão dançando bem com a gente. Mas é para Jesus, tá? Mateus 10, versículo 10. É só para ver se você está prestando atenção. João 10, versículo 10, diz aqui. Preste atenção nisso, querido. O ladrão vem se não roubar, matar e destruir. Diga comigo, matar. Não, senhor. Roubar. Matar e destruir. Bota o livro no chão aí, o que vocês quiserem. Então eu quero caracterizar os meus amigos aqui. Não estou sabendo, não? Não, pode deixar lá. O Espírito já havia revelado que era para ficar lá. Você sabe o que eu tenho mais temor de Deus? Porque sabe o que acontece, irmão? Às vezes a gente prepara uma palavra, Deus fala coisas tão diferentes. Quando eu fui colocar agora o cartaz nele, Deus falou, é isso que o inimigo está fazendo na vida de muitas pessoas na igreja. Agora. Pode até ser na vida deles. Pode ser na sua. Ele está tentando roubar, matar ou destruir. Agora. Alguns estão em casa, nem chegaram, porque ele está tentando roubar, matar e destruir. E eu vou falar um pouquinho nessa noite sobre isso. Vocês vão ficar só em pé, meu irmão. Deixa à vontade. Descansar. 3 coisas desejam fazer o inimigo conosco. Primeiro, roubar. Como é que o inimigo rouba as nossas vidas? Eu vou te dar uma dica para fazer você pensar, e à medida que eu for falando, o Espírito vai amplificar aquilo que eu estou dizendo. Roubar, como é que o inimigo rouba? Primeira coisa, ele vem tocar nas coisas que nós passamos a dar mais valor do que em Deus. O inimigo toca em nós, queridos, porque ele primeiro te dá uma coisa que é boa, que Deus também gostaria de te dar, porém, você ou adquire aquilo, ou usa aquilo de um jeito indevido. Ou seja, você aceita a sugestão dele e agora não dá para mim aos cultos na quinta porque eu estou abrindo meu negócio. Agora eu não posso ir aos cultos só 15 em 15 dias porque eu estou estudando. Agora eu só posso vir na oração uma vez por ano, nem posso, porque assim eu estou assim, dando uma corrida para a minha saúde. Então veja bem, queridos, todas essas coisas são boas. São todas coisas boas. Comprar uma casa, ficar noivo, né? Falando isso, o Fábio hoje me ligou, vai vir semana que vem aqui, vai ficar noivo, vai casar em dezembro, mandou avisar a igreja. Fábio, jovem, você está um pessoal mais antigo que sabe. Fábio Cabral. Eu vou avisar vocês. Então, é bom o que o Fábio está fazendo, mas o melhor não foi dizer que para mim ficou noivo. Né? Quem conhece o Fábio sabe, né? Ele falou, fiquei noivo, eu não sabia se dava glória a Deus ou se eu ficava preocupado. Né? Mas aí ele começou a falar de Deus e de coisas de Deus e tudo. Aí eu fiquei super feliz. E a minha noiva falou que está muito querendo conhecer a igreja, vocês. Eu fiquei feliz. Porque aí ele falou, ela é crente mesmo, pastor. Quem conhece o Fábio sabe. Então, queridos, até uma coisa como noivado,
como uma herança, como um bom trabalho, como uma faculdade, como a Mariana vai viver, nós vamos cobrir ela de oração. Todas essas coisas que são lindas podem ser roubadas. Por quê? Por exemplo, minha esposa estava fazendo faculdade, não pôde completar. Como é que pode roubar da vida dela? Se ela se afastar do Senhor por causa disso, ficar chateada com Deus, se desviar dos caminhos do Senhor, isso pode ser um roubo. Quando não é um roubo? Quando aquilo que nós estamos vivendo e fazendo não é mais importante do que estar com Deus. Por exemplo, me permite, o Léo teve um acidente de carro, perdeu, me contou a história ali agora, poderia ter morrido. Mas é um carro zero, um carro novinho, o carro dele estava muito novo. Né? Mas ele contou a história e o guarda falou para ele, não sei como é que você conseguiu. E ele falou, graças a Deus, foi Deus quem fez, eu nem pensei como é que foi. Né? Outros carros, todo mundo se machucou e eles não se machucaram. Então, veja bem, quando é que as coisas que Deus nos dá, o motivo de uma viagem, uma ampliação de negócio, um carro zero, quando é que isso aí não pode ser roubado? Quando, ainda que a gente perca coisas, a glória continua sendo do Senhor. Nós não perdemos o foco, não abandonamos o Senhor, não deixamos que nada nesse mundo nos separe do amor de Deus. Nós entendemos isso, entendemos que o inimigo vem atrás daquilo que pode nos tocar. Lembra da história de Jó? Tirou tudo daquele homem. E ele continuou a glorificar ao Senhor. E mais ainda, ele ficou mais forte ainda com o Senhor. Então, quando a gente pensa, o inimigo veio roubar, ele vem tocar coisas que nós passamos a dar mais valor para Deus. E se nós não nos dermos conta, aquilo que nos foi roubado, por exemplo, no caso da minha esposa, ela pode ficar triste, desanimada, querer ir embora da cidade, do país. Tudo isso pode acontecer. Por quê? Porque nós achamos, ou então eu vou fazer isso a qualquer preço. Eu vou fazer uma loucura. Você terminou um namoro e você não se conforma, e você fica correndo atrás daquilo, até o dia que você casa. E aí depois você vai reclamar, porque Deus te deu um escape e você não entendeu. Então, queridos, que exemplozinho, hein? Senhor, mas é muito apropriado. Tem gente que é feliz e não sabia. Deixa eu te dizer, amigo. Existem coisas que nos são roubadas, preste muita atenção no que eu vou dizer, que pode salvar sua vida, sua alma. Existem coisas que nos são roubadas, que nós queremos reaver na força, ou a nossa honra, ou a justiça, ou alguma coisa material. Nós queremos fazer aquilo, dar uma maior confusão. Você lembra quando Davi voltou a Ziclag? Quando ele chegou lá, tudo que ele tinha foi roubado. As mulheres tinham vindo embora, os filhos, os animais, ninguém tinha morrido. E ele, ao invés de sair quebrando tudo e atrás do inimigo, o que é que Davi fez? Ele consultou o Senhor. Ele perguntou, Deus, o que eu devo fazer? Eu acho que pouca gente faz isso aqui. Porque é óbvio que Deus ia falar, vai atrás do prejuízo. A questão não está em você ir atrás do prejuízo, a questão está em você consultar o Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Deus, vai comigo nessa luta. E só o fato dele ter parado para falar com Deus, trouxe para ele um fortalecimento, e ele foi atrás do inimigo, pegou tudo de volta, e ninguém ficou faltando nem sequer um animal daquilo que foi roubado. Então, uma vez que você sai na força do teu braço, quando alguma coisa te é roubada, que na verdade estava roubando você de Deus, entenda isso. Às vezes você pensa que é o diabo, e às vezes Deus fala, leva logo esse troço. Por quê? Porque aquilo que você tanto quis que Deus te desse, você não soube usar e te roubou dele. E você, assim como o seu filho, se você der um presente para ele, um videogame, ele está jogando videogame de manhã, de tarde, à noite, parou de estudar, não quer mais comer, não senta na mesa, e você deu para ele no computador, ele vive dentro do quarto com porta fechada. Um pai correto seria fazer sabe o quê? Se você não mudar os seus hábitos, eu vou tirar de você o computador, o videogame ou qualquer coisa que seja. Por quê? Porque você é o seu filho. Agora, você acha que você é melhor que Deus? Você acha que você é melhor que Deus?
Você acha que Deus vai ficar pensar duas vezes se o carro roubou você dele? Se a sua casa de campo roubou você dele? Se esse namoro que você está tendo te roubou dele? Você acha que Deus vai ficar o quê? Medindo palavras para falar para você? Aí você diz, o diabo está serpenteando a minha vida. E Deus está falando, não, isso aí não. Agora, veja bem, se aquilo que você nomeou para a sua vida, né, que estava roubando você de Deus, e o inimigo, quando percebe que Deus vai te chamar na orelha, ele mesmo vai lá roubar de você, o que te deu para destruir também, vai roubar de você. Como é que você age? Como é que as pessoas agem? Porque quando você insiste numa coisa errada, essa dispersão, no fundo, acaba levando você para mais longe. Quando você não é maduro o suficiente para perceber que Deus está no controle da sua vida, Davi está dizendo, Deus, eu devo ir atrás da minha esposa e dos meus filhos. Para pensar. Pessoas estão se perdendo da presença de Deus por causa de coisas, de pessoas, de negócios. Elas estão se afastando em nome de responsabilidade, em nome de maturidade aos seus olhos. Maturidade de Deus é com Deus, amigos. A responsabilidade com Deus é com Deus. Deus não olha para você porque você acorda cedo ou acorda tarde, ou se você não falta no culto. Deus olha para ver se isso está tendo um resultado na relação sua direta com Ele. Isso é o que é responsabilidade com Deus. É contra isso que muitas vezes o inimigo se posiciona. E quando você não percebe isso, e você se deixa levar pelo o descontrole que alguma coisa gerou na sua vida, muitas vezes essa dispersão é ainda mais perigosa, porque vai te levando cada dia mais longe de Deus. E é nessa fase que a gente fica distante, enfraquecido, questionando onde está Deus. Nós lemos aqui na quinta-feira o salmista dizendo, as minhas lágrimas diziam para mim, aonde está o teu Deus? Uau! As minhas lágrimas estão dizendo, aonde está o meu Deus? Entende, irmãos? Então, às vezes a gente entra na rotina da tristeza, da insatisfação, da infelicidade, do desânimo, ou então do benefício, do ganho, né? do progresso. A gente entra nessa roda viva achando que tudo vem de Deus porque é bom. E às vezes aquilo vai nos afastando do Senhor. Não há alguém que possa dar uma parada na nossa vida. Nessa fase vem as dúvidas. Será que Deus me ama? Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu perdi a convicção desse amor de Deus por uma decepção, por uma frustração, por mau gerenciamento daquilo que Deus me deu. Eu não estou gerenciando bem, eu não sei administrar bem, e isso, ao invés de me levar para Deus e dizer, Deus me perdoa, como é que eu faço para ajeitar isso? Muitas pessoas vão se enrolando e vão se desorganizando e vão se perdendo cada vez mais de Deus. O inimigo veio para matar, para roubar. Primeira coisa que ele faz, ele veio para roubar. Mas ele veio para roubar o quê? O alvo é te fazer perder o foco em você viver para Deus. E a gente vê logo quando isso acontece. Você começa a não fazer a vontade do Senhor. Veja o que ele fala ainda. Deixa eu ler essa parte toda aqui do João, para você entender. Ouça só, não precisa nem que acompanhe se não quiser. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Não precisa abrir não é só outro. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Primeira coisa que a gente vê, Jesus está dizendo, sou eu entro pela porta. Qual é a porta da tua vida? É o teu coração. Jesus não entra pela tua mente te oferecendo mundos e fundos. Jesus entra no teu coração dizendo, eu vou tratar a sua vida, eu vou ajudar você no seu casamento, eu vou te ajudar a fazer escolhas. Jesus entra para isso. Ele entra para mudar a sua história. Para quê? Para você entender que os valores deles te levam para Ele para sempre, para uma eternidade com Ele. Que as pessoas se perdem muito aqui. Jesus está dizendo, o pastor verdadeiro, ele entra pela porta, e a porta do homem é o coração humano. Continuando aqui, ele vai falando outras coisas aqui.
Jesus estava dizendo essa parábola, ele mostra a voz do mundo. A este aqui, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para a boca. E quando as tira para fora, as suas ovelhas, ele vai adiante delas, as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a sua voz, a voz dos estranhos. Veja bem, queridos, a voz de Deus sempre vai nos conduzir para Deus. Está me ouvindo? Sempre. Se você quiser saber, no ponto em que você está na sua escolha, atrás de quem você está correndo, não importa se está bom ou se está difícil, preste atenção, isso tem que te levar para Deus. Se isso está te enfraquecendo, se isso está dificultando sua relação com Deus, existem dias que você ora muito, existem dias que você não consegue orar, mas não é isso que eu estou falando. Eu não consigo orar, mas eu estou triste, eu não consigo orar, mas eu quero Deus, eu não consigo orar, mas essa inquietação mexe com o meu coração, eu não posso viver assim para sempre. Preste atenção, ele está dizendo aqui, Jesus disse essa palavra, mas eles não entenderam nada. Quantos entenderam? Tornou então a dizer Jesus, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá a pastagens. Porém, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Para quê? Para você não cumprir o resto do versículo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus te chamou para ter vida abundante. Eu sou um bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem as ovelhas não são, vira o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu, porém, sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja bem, queridos, é importante a gente se aproximar de Deus reconhecendo que Ele existe. Mas qual é o propósito? Por que o inimigo tenta roubar? O que ele tem para roubar de você? O seu carro? O que ele tem para roubar de você? Ele quer roubar de você o sonho que está aqui. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho, e haverá um pastor. Então, o que o inimigo quer roubar? Não se trata apenas de roubar um namoro impuro, ou dificultar um casamento, ou botar uma barreira no seu trabalho, ou te promover no trabalho. Ele não quer só roubar a sua presença de Deus. Ele quer fazer isso porque se ele fizesse isso com a igreja em toda a terra, quem ia agregar as ovelhas que não estão no rebanho? Quem vai pregar o evangelho se toda a igreja está prostrada diante dos desejos do seu próprio coração? Quem vai se ocupar em dizer que Deus é bom quando você mesmo está vivendo uma vida triste, desanimada, não sabe como sair disso? Quem vai ser o exemplo para o mundo olhar e dizer, eu quero esse Deus? O inimigo vem fazer isso, ele vem matar a esperança na tua vida, né, de ganhar vidas, roubar. Agora, veja bem, dentro disso, quando o inimigo vem para roubar os teus sonhos, roubar aquilo que você conceituou erradamente em relação àquilo que Deus estava te dando, aqui alguns já se perderam nessa área. Quando chega nessa parte aqui, que ele rouba, alguns entregam os seus sentimentos e eles começam a morrer, como aconteceu com Adão lá. Adão não morreu imediatamente, ele foi morrendo. Então algumas pessoas já se perderam, você já não vê essas pessoas na igreja. Por qualquer coisa que tenha acontecido, seja honesto ou desonesto, justo ou injusto, legal ou ilegal, legítimo, seja o que for, essas pessoas se perderam nos seus caminhos. E a Bíblia diz, ninguém é enganado por ninguém, nem pelo diabo. Você é enganado pelo próprio desejo do seu coração. É porque você queria aquilo, mas o conflito com as coisas de Deus, porque não era um Deus que entrava na porta do seu coração, você queria que ele entrasse no intelecto, entendeu que Jesus precisa estar aqui, e isso precisa transformar sua mente pelo conhecimento da palavra.
Então, quando essas coisas começam a vir, elas começam a tomar conta de você, ou você luta e vence, ou ela vence você. Muitas pessoas já se perderam nesse processo. Outras estão tentando ficar dentro de um esquema religioso. Outras estão tentando voltar. Queridos, a coisa mais difícil que eu vejo na igreja hoje não é nem ganhar as pessoas. Isso é muito difícil. Mas mais difícil ainda é uma pessoa voltar para o Senhor. É muito difícil. É muito difícil. Por isso que o diabo tenta pegar você roubando as coisinhas, para ele jogar você nesse plano aqui e fazer você pensar que realmente Deus não está contigo. Vai ganhar. Então acorda de manhã, Senhor, eu vou atrás daquilo que tomou o teu lugar. Você não fala, mas é isso que aconteceu. Ao invés de dizer, Deus, essa coisa que eu perdi tomou o teu lugar, o que é mais importante, o carro ou a vida? Entendeu, irmão? Carro você compra outro, a vida, filho. Então, veja bem, onde é que o inimigo quer entrar? Ele quer fazer você pensar que Deus não está se importando com você. Ele quer fazer você pensar que não tem mais jeito para você. Eu estou morrendo, não tem mais jeito para mim. Eu estou assim. Alguma coisa aconteceu que eu estou ficando cada dia mais assim. Alguns já acreditaram e foram-se embora. Quantas pessoas você conhece que não estão no Senhor? E não se trata de sair de uma igreja e para outra, não, irmãos. Porque as coisas que a gente não trata no lugar, vai ter que tratar no outro. É como um casamento, onde eu fui nas bodas do pastor Cláudio. Eu falei uma coisa que eu gostei muito, sobre um cara que disse assim, a minha mulher já se casou com 5 homens diferentes. E os amigos ficaram assim, mas como? A gente sempre pensou que vocês eram casados desde jovem. E ele falou, a minha mulher já se casou com 5 homens diferentes. Mas como? Todos eles era eu. Como? Porque ninguém, querido, é o igual para sempre. O cara que você casou, a mulher que você casou um dia, ela nunca vai ser igual 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, 10 anos depois, há mais de 25 anos de casado, irmão. As pessoas mudam, todos nós mudamos, mas o inimigo faz você pensar, porque você foi roubado, e agora você está nessa situação, mas você ainda está no sistema religioso, e alguém está tentando te ajudar, e aí ele faz você pensar, não tem mais jeito, eu não consigo mais, e no pior das hipóteses, então eu tenho que voltar para onde eu estava. Esse estágio não existe. Você não consegue voltar para onde você estava. Por quê? Porque onde você estava não existe. A única coisa que existe lá é Deus. E Deus não está lá, Ele está aqui. Você não precisa voltar lá, você tem que voltar aqui. O que você precisa voltar lá são as suas decisões diante de um Deus que não está mais lá, está aqui. Eu tenho que voltar para o velho, mas o velho está aqui, é novo. O velho é Deus, que é novo. A única coisa que tem no velho é Deus, que é novo. Está aqui e vai estar daqui a 1 semana, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Então, quando a gente começa nesse ciclo vicioso, o diabo já está conseguindo o seu intento. Ele quer te matar. Ele quer te matar. E matar, biblicamente, é dormir também. Tem muitas pessoas que estão dormindo na igreja. Por quê? Porque elas vivem com as suas almas nas mãos dos assédios do inimigo, tentando fazer você acreditar num Deus de coisas. Deus não tem compromisso com as nossas coisas. Em primeiro lugar, Deus tem compromisso conosco. Quando Ele tem o nosso coração, Ele abençoa os nossos planos. Agora, quando você quer botar Deus de lado, fazer planos, meu amigo, não vai funcionar. Não vai funcionar, por mais lindos que sejam os nossos planos. Vai funcionar por um tempo, mas e quando você encarar os problemas? E quando o inimigo fizer uma investida em você e quiser roubar um sonho que você não soube administrar? São horas como essa que a gente vai clamar pelo Senhor. E eu quero te dizer, queridos, como eu falei anteriormente, é muito difícil voltar. Então você que está passando uma fase difícil na igreja, mas ainda está na igreja, preste muita atenção no que eu estou falando.
Ouça o que o Espírito Santo está falando essa noite. Aproveite que tu está aqui e pare de dar desculpas de que eu não vou ser, porque eu não estou mais sentindo, porque não sei o que lá. Daqui a pouco tu vai para um outro lugar, porque eu não estou mais sentindo, porque eu não sei o que, porque não é mais a mesma coisa, porque eu não tenho mais a mesma coisa. Então você vai sendo devagarzinho. Hoje eu conversei com um amigo sobre isso. Você não pega um saco, joga dentro de uma panela fervente, porque ele vai pular em cima de você todo queimado. Você bota ele dentro d'água fria e acende o fogo baixo e deixa ele queimar, vai cozinhar lá. Ele vai morrer lá, certo? Especialista em matar sapo? Não, eu nunca fizeram pesquisa em ciência na escola? Se você jogar um sapo, faz essa experiência hoje à noite. Sapo na panela, água fria. Lídia, que ele vai ficar olhando para você assim, ó. Quando ele vê, está tudo limpo, pode comer. Vocês estão entendendo o que isso tem a ver com a tua vida? Alô? Assim é o pecado que vem roubar você. O pecado, pastor. O pecado é o que te afasta de Deus. Se o carro que você comprou, se a namorada que você tem, se a faculdade que você entrou te afastou de Deus, você está em pecado. Mas não pecado. Pecado porque eu xinguei. Não, o pecado é afastamento. O pecado é assim, querido. O pecado não é água escaldante, o pecado é água fria. Ele vem devagarzinho, vai tomando conta, você vai gostando, vai tentando dar um sentido bíblico para aquilo, aleluia. Você vai tentando dar um sentido bíblico. Alguns versículos. Pastor, dá um versículo bíblico aí para um carro novo que eu ganhei. É assim que funciona, irmão. Aí, quando tu vê, tu está já gostando, a água está ficando morninha. E ela vai esquentando, chega um ponto que ela toma o seu sentido, você desmaia na panela. Aí fica com as perninhas pro lado assim. Assim é o afastamento de Deus. E num caso desse, preste atenção, irmão. Só ressurreição, não tem outro jeito. E a força que tu não fez para pular da panela no primeiro momento, tu vai ter que fazer muito mais depois, mas muito mais para voltar. Se tu não fizer, tu vai morrer. E muitos, Paulo falou na ceia, irmãos, examine cada um de si próprio, porque muitos estão participando da ceia, estão morrendo. Morrendo por quê? Porque quando eu tomo a ceia, ela não produz mudança em mim, revisão daquilo que eu estou vivendo e daquilo que Deus me chamou para fazer, da onde Deus quer me ver e aquilo que eu estou fazendo, aonde eu estou e aonde Deus quer que eu esteja. Quando eu tomo a ceia, como um pãozinho, tomo um golinho do vinho, sem consciência disso, sabe o que a Bíblia diz que acontece comigo? Eu continuo dormindo. Ele disse: por isso muitos estão dormindo na igreja, porque não discernem o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? O que Ele fez para você não dormir. E dormir agora é morrer, só que é um morrer vivo. São aquele programa naquele que acabou, sério, como é que era mesmo? Não, que bosta. Está longe mesmo, né? Aquele livro Mortos e Vidas, Morte, Death and Dead, Walking Dead, isso aí. Aliás, esse filme aí dizem que foi um crente que fez só a graça do corpo. Mas o que é o morto-vivo? É isso aqui. O cara está vivo, mas está morto. Por quê? Porque as atitudes dele não são de alguém que é controlado por Deus, mas é de alguém que é controlado pelo diabo. Agora eu peguei pesado, porque isso só tem dois times. Tem o time de Deus, Vasco, e tem o time do diabo. Vou deixar para lá para não causar polêmica. Não quero causar polêmica. Você entendeu? Então, Deus vai falar contigo ainda. Até falei hoje com um amigo meu sobre isso. É mais ou menos, um bom exemplo
Você está descendo uma corredeira de canoagem, de dupla, todo mundo lá. 5 pessoas no barco, alguém cai. Tá certo? O que é essa ilustração? Quando você cai, o barco continua. Tá certo? E você vai ter que fazer um esforço tremendo para alcançar esse barco. Mas tremendo mesmo. O que eu posso fazer para não acontecer? Não caia do barco. Tá certo, irmão? Não cai do bote. Não cai do bote. Se tu cair do bote, tu vai ter que fazer muito mais força do que você teria que fazer para não, se você não tivesse caído. Você tem que nadar, você tem que... Então, meu irmão, eu quero que você pense sobre isso. Matar vai exigir ressurreição. Tirar a pedra. Uma pessoa que está morta na fé, uma que está sendo roubada, como muitos de nós estamos vivendo isso, situações que parecem... Você que está dormindo, não está roncando? Escutei um ronco e falei... Dormindo perto. Walking dead. Uma pessoa... Veja bem, uma pessoa que está nessa situação aqui, ela ainda consegue, tá certo? Ela fica na igreja e ela ouve a palavra. Como muitos estão aqui hoje, nós estamos usando a palavra, foi tremenda Losana para a minha vida. E muitos já estão dormindo de novo. Não vem numa oração, está frio, está quente, não estou podendo dizimar, aí não dizima um mês, não dizima 2, não dizima 3, só que o dízimo, ele significa eu confio ou eu não confio que Deus vai na frente da minha vida. Mas é assim que o diabo vai trabalhando pelas beiradas. Ele bota fogo baixo na tua vida. Aí você vai achando que não tem nada a ver. Aí alguns me preocupam para querer parcelar dívida atrasada de dízimo. Eu falei, meu filho, eu não vou fazer isso com você. Sabe por quê? Porque aquilo que você deixou de fazer, você já está colhendo as consequências. Quantos estão ouvindo? E eu posso dizer uma coisa? Alguns são confundidos nisso, porque a consequência é a prosperidade do homem, do diabo, que fazem você pensar, pô, eu não estou dando dízimo, e estou prosperando, então não precisa mais. É isso que o diabo quer fazer. Aí o cara quer fazer uma negociação para trás, eu falei, esquece para trás, meu filho. Acerte com o Senhor daqui para frente. Para trás não tem jeito. Aquilo que o homem semear, certamente colherá. Aquilo que o homem não semear, certamente colherá o que não semeou. E o que não semeia com Deus, alguém semeia no lugar dele. Então, eu quero que você pense sobre isso. Quando você está numa situação dessa de não conseguir voltar para a igreja, as próprias pessoas às vezes dificultam o retorno de alguém, só tirando a pedra. Só que aí já não depende só de você. Quando você está aqui, você depende, como a gente viu com Lázaro. Alguém teve que tirar a pedra por fora, mas Lázaro teve que sair quicando de dentro da tumba. Lázaro tem que fazer alguma coisa, mas aí já é um esforço dobrado. Alguém de fora vai ter que ajudar. E esse é o posicionamento que a igreja tem que ter. Quando tu vê alguém desviado, afastado, enfraquecido, ajuda rápido. Alguém pode estar roubando ele, mas ele pode estar morto, dizendo aleluia. Ele pode estar dizendo aleluia, amigo. Só porque ele está na igreja, olha o comportamento da pessoa, vê como ela procede, como ela age na sociedade, no seu sim, no seu não. Viver em escombros, foi o que o Espírito falou para mim. Ruínas, miséria, comparado com aquilo que você era ou poderia ser. É assim que Deus vê: roubar, matar e destruir. Isso aí vai do muito difícil de se consertar. Está vendo? Presta atenção. Destruir vai do muito difícil de consertar. Presta atenção. Destruir significa que existem pessoas que nunca mais serão as mesmas. Nunca mais. Não é porque Deus não possa fazer, não. Porque desconstruiu o caráter com Deus dela.
Eu não estou falando que não possa, não, só estou te dizendo que essa que é a realidade que a gente vê. Então, existem esse tipo de pessoas que vão ser muito difíceis de se consertar. Outras coisas que jamais serão iguais, novamente, como eu já falei. E uma terceira coisa, que é a perda total. O Léo teve uma perda total no carro. Sabe o que a Bíblia fala de perda total? Alguns vão entrar na eternidade como que queimadas pelo fogo. Está prestando atenção? Sabe o que é alguns vão entrar como que queimados pelo fogo? Você já viu alguém sair de um fogo todo queimado? Celso, bombeiro, quadro, companheiro. Sabe como é que significa, irmão? Aquele fogo comendo, você pensa que tudo acabou e sai alguém pegando fogo lá dentro. E não tem mais nada, não. Nós conhecemos uma pessoa, não sei nem como é que ela está hoje, que veio, ela participava da igreja, ela foi queimada dentro daquele ônibus lá em frente a Gaza. Neri. Preste atenção nisso. A Bíblia diz que tem algumas pessoas que vão para o céu, mas vão chegar lá como que queimadas pelo fogo. Não é que Deus vai te queimar, não. É porque a tua vida vai ser um desgaste tão grande. A destruição que o inimigo faz, depois de ter roubado, te deixado morto na casa do Senhor e alguém te trazer em padiola para você ainda ir para o céu. Alguns vão chegar lá como queimados. Não sobra nada, só a graça e a misericórdia de Deus vão te levar para aquele lugar. Eu quero que você pense sobre isso, querido. Vivendo em escombros, ruínas, misérias, comparado àquilo que Deus tem para você. Qual é a saída, pastor? João 10, versículo 10, ele diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Caraca, por que a gente não vive isso? Eu não sei de você, mas eu estou incomodado com isso. Por que a gente não vive isso todos os dias? Por que a gente vive mais os problemas da vida do que a vida com Deus? Por que Deus não está influenciando a gente? O que está errado conosco? Eu não estou falando com vocês, não, conosco. O que está faltando, amigos, para que a nossa vida seja abundante? A palavra abundante no dicionário significa transbordar. Presta atenção. Quantos estão transbordando de alegria? Uma pessoa. Duas. Três. Agora todo mundo está. Vamos ver como sair da porta aí. Presta atenção que é abundância para Deus. Transbordar, resistir. Olha só que interessante o dicionário falando. Abundante, e eu creio que essa é a visão de Deus, não é só transbordar de coisas, de bênção, de dízimo, de oferta, de alegria. Ele está falando transbordar de existir, ser, ter ou produzir em grande quantidade. Estar cheio, rico. E biblicamente, Gênesis, não vou poder abrir aqui, Deus falou isso várias vezes. Olha, quando ele criou, ele disse: hajam peixes no mar abundantemente. Alguém tem dúvida da abundância dos peixes? Você entendeu o que é abundância para Deus? Abundância para Deus não é um aquário cheio de peixinho vermelho. Aí Deus cria, tem 30, ficou com 50, que comeram, os 30 ficou 20. Porque peixe faz isso, né? Quando tem muito lugar só, eles se comem entre eles. Então, queridos, a abundância da visão de Deus ele criou as árvores, ele criou os animais, ele criou o homem. Presta atenção, ele disse: agora vão e procriar abundantemente. Olha só, meu, o que tem na terra de gente, ainda que não cumpra a vontade de Deus, mas o que Deus falou nunca acaba nos peixes do mar. Embora as pessoas dizem: tem que frear a época do camarão, do salmão, ou sei lá, da lagosta. Pode falar o que quiser. O homem tem uma mania de inventar que pode controlar melhor do que Deus as coisas. Deus falou: vai ter abundância. E a abundância de Deus é isso, meu irmão. O mar não cessa de dar peixes. Os animais se espalham por toda a terra, embora os homens fizeram de tudo para destruí-los. E se eles estão preservando alguma coisa, movidos pelo Espírito Santo de Deus, sem acreditar em Deus, eles estão levando um homem qualquer para fazer uma obra em seu nome, porque às vezes os crentes não estão fazendo. Homens, pessoas, abundância. Eu preciso ler isso para você. Abra a sua Bíblia e Deuteronômio 3. Eu vou fechar aqui. Deuteronômio 30. Só acompanha. É 30.
você achou, pergunte a você mesmo, atrás de que eu estou correndo? Porque sabe o que acontece, irmão? Se eu estou correndo atrás das coisas com Deus, a minha resposta vai ser abundante. E abundante não é a conta gorda, abundante é alegria, esperança, que não se cansa, que um dia que me canso eu me renovo no Senhor. Isso é a abundância de Deus. Isso não é o pastor Pedro que vai fazer você dar umas risadinhas no culto. O que vai fazer é o Espírito Santo te encorajando, de chegar em casa, está tomando banho, está rindo de uma coisa que eu falei aqui, mas o Espírito vai muito além do que eu falei. Porque eu também preciso disso, amigo. Eu também preciso de esperança, eu preciso de encorajamento. Se eu viver só os problemas da igreja, eu morro. Pergunte lá para a Adriana, pastor Carlos lá. Se a gente viver só a igreja, problema, eu morro. A palavra de quinta-feira é para mim. Entrega o teu fardo para mim. E fica com ele aí, Deus. Não me dá de volta, não. Alguns estão assim, ó. Fica a cara para mim, Sérgio. Alguns estão assim, eu vim aqui porque eu sou muito responsável. Eu vim entregar o fardo para ti, assim por aí. E você entende, o tamanho desse fardo, Deus. Eu não aguento, acho que eu vou morrer, mas a tua palavra diz, Senhor. Entrega teu fardo para mim. E toma o teu, que é leve. Amém. Melhor, Pai. É isso aí. Aí quando acaba, tu pega de volta. Aí encontra ali. Pergunta como é que eu estou, Luiz. É mesmo. Bem, obrigado. Ai, Jesus. Você anima aí, meu Deus? Pode falar à vontade. Como é que você está, pastor? Aplaudindo que eu estou péssimo, rapaz. Eu não falo aqui. Eu me entreguei, mas eu peguei de volta. Aí eu fico vivendo esse negocinho de fardo na mão, que Jesus falou para me entregar, mas ele não pegou. Jesus, eu peguei, está com a mão mole. Não é Jesus que está com a mão mole, não. Diga assim, são os homens que estão com a ideia mole. Somos nós que esquecemos que o nosso Deus, se Ele pediu, Ele vai segurar com força. Mas nós também fazemos uma força para tirar das mãos dele. Pastor, você vai brigar comigo, o que é? Voltei com meu namorado. Estou à vontade de pegar a bola. Entreguei, pastor, o que houve? Você está dando uma festa? Na outra semana, o que houve, irmão? Voltamos, pastor, eu sei que você vai ficar chateado. Eu vou ficar decepcionado, mas eu sei que você vive para lá. Então, não é ninguém. Vamos ver rapidinho, eu estou aqui extrapolando o tempo. É o crédito de quinta-feira que ninguém me entendeu. Deuteronômio 30, versículo 1. Presta atenção, irmão, porque eu quero que agora levar a sério isso aqui demais. Presta atenção. Se tu está se sentindo roubado, se tu está correndo atrás do vento, se a tua vida parece que não tem sentido, se você olha e parece que a tua oração não vai mais parede, se você olha, 5 minutos já está desanimado, 2 minutos, 30 segundos, se tu não consegue ler a Bíblia, se você lê, mas não tem vontade, se você tem até vontade, mas não consegue, então essa palavra precisa cair no seu coração. Deuteronômio 30, versículo 1 diz: será que sobreviu-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares dela entre todas as nações, para onde eu te lançar, o Senhor teu Deus, se te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos a sua voz, conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração, com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Deus fez. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e tornará dali. O Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará
bem e te multiplicará mais do que a teus próprios pais. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que vivas. Presta atenção. E o Senhor, teu Deus, porás todas essas maldições sobre os teus inimigos, e não sobre ti, e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor, farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, e o Senhor teu Deus te guardará abundantemente em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para o bem, como se alegrou nos teus pais, quando tu deres ouvidos à sua voz. Preste atenção. Quando deres ouvido a tua voz, a voz do teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos nessa lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que isso tem a ver conosco? Tem a ver o seguinte, irmão: o diabo não tem poder sobre nós. Digo, o diabo não tem poder sobre a minha vida. Sabe quem está morrendo? Sabe quem está morrendo na igreja? O pastor está pregando e ele fala: repete isso. E você sabe o que você faz? Nada. Não preciso disso. Eu sou um cara firme com Deus, orgulhoso, soberbo, e que vai precisar em breve de alguém te ajudar pelo lado de fora. O oleiro, querido, ele trabalha com a mão dentro do vaso, mas alguém tem que botar a mão pelo lado de fora. Tem duas mãos aí. Aquele que pensa que está em pé, cuide que não está. Está achando? Está achando que é bobagem? Está achando que é muita risada? Tu quer o quê? Quer um sermão? Quer uma missa? Eu quero que você pense nisso, amigos. Isso está todo mundo dentro do saco. É o mesmo saco para todos nós. Nós estamos na face da terra. O Espírito de Deus está falando conosco, mas o Espírito do Anticristo está rodeando a terra, governando através de homens, através de desejos, através de imagens, através de coisas, de posses, de possessão, de sonhos. Ele trabalha com muitas armas. E Deus só tem a palavra dele e o Espírito dele. Ou a gente aprende a palavra dele, ou nada vai acontecer. Agora, se houver o desejo de mudar em nós e obediência, as bênçãos de Deus voltarão a nos alcançar. Eu não preciso correr atrás de bênção. Eu estou falando isso para você, estou falando isso para mim. Que tem horas que eu fico assim: meu Deus, não está acontecendo. Tem eu já vi essa semana, o cara falou que ia fazer, mas não falou. E aí eu tenho que parar e falar: Deus, me perdoa. Toma o meu fardo. Toma. Vou descansar, vou ler a Bíblia, vou na casa do irmão, vou fazer outra coisa. Agora, quando nós nos entregamos às angústias, aos roubos, às mortes e às destruições, nós somos o que acreditamos ser. Ou nós acreditamos em Deus, ou nada vai acontecer. Atrás do que nós estamos correndo? Eu me pergunto você, já não está na hora de parar de correr atrás do vento da vida? Já não está na hora de seguirmos o vento do Espírito? Já não está na hora de decidirmos isso? Está passando luta, meu irmão? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está passando dificuldade? Não sabe como vai viver? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Tem dias que você quer ser pastor, tem dias que você está com o coração no mundo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Está difícil viver hoje? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas só acontece quando você é humilde e dizer: Deus, por favor, me ajuda. Deus, eu não posso viver sem ti. Deus, eu preciso do Senhor. Não me deixe sozinho subir neste lugar. Quem falou isso? Moisés. Não me deixe sozinho subir nesse lugar. Ah, mas Moisés veio lá atrás, pastor. Atrás de que você está correndo? Você é honesto em dizer: honestamente, eu não vivo. Deus não assenta a minha vida. Eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu
eu não sigo os princípios de Deus. Então, querido, você precisa de um milagre. Você não precisa de uma ceia. A ceia sem convicção, ela não é nada. Você precisa da ceia com convicção. Primeira coisa, arrepende. É o que a gente leu. E olha que Deus está falando da dispersão. O povo se dispersa por toda a terra. Está dizendo, não importa para onde, eu mandei você. Se vocês se arrependerem, eu vou trazer vocês de volta. E aquilo que o inimigo estava usando para atormentar mesmo, porque ele mandou pessoas que espizinhavam os judeus, e eu vou colocar sobre eles e vou dar para vocês a promessa da terra nova, da terra boa, do novo tempo, da esperança, da alegria, da abundância. Mas para isso acontecer, alguém tem que se arrepender. Alguém tem que se arrepender. Eu quero que você fique em pé para participar da ceia. Porque a palavra está liberada. Né? Agora, irmão, se você estava distante, se estava morto, roubado, morto ou destruído, a questão não é se você quer ficar assim para sempre, essa é a questão. Ou se você quer mudar hoje. Você quer viver nessa convicção antiga? Ou você quer mudar hoje? Você quer ser feliz com Jesus? Ser feliz com Jesus não é ser feliz nas coisas abundantes que Ele possa me dar. Ser feliz com Jesus é em todas as coisas, como Paulo falou, na riqueza e na pobreza. Eu sei fazer tenda e sei viver abundantemente no palácio do rei. E eu não vou me corromper. Quantos estão prontos para isso? É uma boa pergunta. Será que eu estou pronto para ser promovido, dar uma promoção? Agora você é o secretário, subsecretário. Ou vai andar? Eu estou. Vai andar solteiro? Como é que vai ser se Deus permitir uma promoção na sua vida? Você está pronto? É uma boa pergunta. É uma pergunta para todos nós. Alguns Deus não vai nem prosperar, senão você vai morrer. Melhor você ir com o teu fogo para o céu na chegada. Feche os seus olhos, só um momento, por favor. Paulo falou, no dia de ceia, examine cada um a si mesmo. Eu não vou dizer quem vai cear, se batizou, se aceitou Jesus. A ceia é para o corpo de Cristo. A ceia é para quem diz Jesus entra na minha vida. A ceia é para quem diz Jesus entra na minha vida. E hoje eu percebi que eu não deixei o Senhor entrar. Eu estou vivendo para mim, mas hoje eu quero mudança. A ceia é para esses. Não é para os perfeitos, mas é para os aperfeiçoados. Hoje, o ladrão da cruz podia ceiar. Tudo que ele precisava dizer, Jesus, lembra-te de mim. Quando ele disse isso, ele está dizendo, Jesus, eu reconheço quem você é. Eu reconheço que eu preciso de ti. Eu reconheço que aqui na cruz eu vou para um lugar que eu desconheço. Mas tu tens um bom lugar. O outro espizinhou Jesus, falou, quem é esse Jesus? Quem é você que não consegue livrar nem a si próprio? Alguns estão vivendo exatamente agora. Deus é um conceito antigo na sua vida, mas que não transforma o seu dia a dia. Se Deus não transforma o seu dia a dia, se arrependa agora. Peça para Deus entrar mais uma vez no limiar do governo da sua vida. Peça para Deus entrar não na sua alma, mas no seu coração. Diga, Jesus, tu és o bom pastor que entra pela porta. Eu hoje abro a porta do meu coração para ti. Enquanto a gente não vai desenhar, eu quero te dar uma chance nessa noite. Jesus Cristo já foi, mas vai voltar. Vai voltar para buscar quem está esperando Ele. E esperar Jesus não é vir na igreja. Esperar Jesus é vir na igreja também. E dizer, Jesus, entra hoje no meu coração. A porta da tua vida é o teu coração. É você quem diz, Jesus, entra hoje, não entra amanhã. Eu estava dizendo que vivia, que queria, mas eu não faço isso não. Eu vivo conforme os meus padrões, conforme a minha vontade. Eu vivo conforme o Senhor me abençoa. Mas se eu não tiver bênção, eu não vivo mais contigo. Nessa noite, examine-se. Se há alguém aqui
enquanto todos os olhos estão fechados, eu quero orar com você. Se nessa noite você entendeu que talvez você já tenha se batizado, talvez você já tenha aceitado Jesus 150 vezes, não quero saber isso. Eu quero saber se você entendeu nessa noite que você fez isso, mas está correndo atrás do vento. Você não sabe para onde o vento vai e não reconhece o vento espírito na sua vida, ele não dirige a sua história. Nessa noite, eu quero orar. Se há alguém aqui que queira dizer: Jesus, me ensina o caminho para ti. Me perdoa por eu ter me afastado do Senhor, me perdoa por eu ter mentido para mim mesmo que eu tinha o Senhor. Mas nessa noite, eu quero te dizer, irmão, você ter coragem. Irmã, você ter coragem. Jesus não é religião, não é de vez em quando, numa época. Jesus é entrar por essa porta e jamais sair por ela. Uma coisa é você estar fraco, você está morrendo, e outra coisa é você nunca sequer entrar e dizer: Jesus, governa a minha vida. Nessa noite, eu quero deixar essa chance. Não importa quantas vezes você fez isso. Se alguém que deseja, enquanto todos os olhos estão fechados, se alguém deseja entregar a sua vida para Jesus, nessa noite, eu quero orar por você. Tudo que você precisa é levantar a sua mão e dizer: Jesus, é hoje. Eu não saio daqui sem ti. Levante a sua mão se hoje você deseja isso. Aleluia. Deus te abençoe. Há mais alguém aqui assim? Quem quer entregar a sua vida? Quem quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite? Quem quer dizer: Jesus, eu não vou brincar mais. Jesus, eu não vou mais fingir, não. Jesus, eu estou fraco, mas eu quero. Talvez eu estava botando a minha força em mim mesmo, mas hoje eu entendi que eu preciso estar lembrado do Senhor. Esse é um momento de grande luta, porque você fica com vergonha. Vergonha não produz mudança. Vergonha não atrai a glória do Senhor para ti. Jesus levou a tua vergonha na cruz para você agora, nesse momento. Não tem vergonha. Dizer: Jesus, entra agora na minha vida. Aonde você estiver, levante sua mão, eu vou orar para você. Por favor, eu vou parar aqui. Se você não levantar a sua mão agora, eu vou continuar. Há mais alguém que queira levantar a sua mão? Dizer: Jesus, me perdoa. Então agora eu vou falar com você para ceia. Ceia é me preparar e dizer: Jesus, eis-me aqui. Eu estou assim, 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 assim. Me perdoa. Faça isso. Vem aqui na frente, pegue o pão e o vinho, espere no seu lugar, vamos cear juntos. Ceia não é religião, nem religiosidade, e não é um ritual apenas. Ceia é confirmação